começando mais um. Leiga. Filha, eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 6 de João. Comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso aí então, meninas. Vamos à leitura? Vamos lá. Então, como mencionado, o Evangelho o qual nós iremos partilhar é o Evangelho de João, capítulo 6, do versículos de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida à carne, não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Isso aí, muito obrigada, Mari, pela leitura. E agora vou chamar a nossa colega Lu para fazer a contextualização desse evangelho. Obrigada. Esse evangelho ele se passa num período da vida de Jesus que ele já estava há algum tempo pregando na Galileia, já fazia algum tempo. Se passa especificamente na região de Cafarnaum, tá? E em relação ao período, foi pouco tempo, né? Bem pouco tempo depois dele fazer o milagre da multiplicação e diversas outras curas e até de ter andado sobre as águas. Então fica aí, né, um disclaimer, digamos assim, que, né, ele acabou sendo abandonado aí por muitas pessoas, mesmo tendo acabado de, né, fazer diversos milagres ali entre a população. E só mais uma questão que eu acho interessante trazer. Para nós que somos católicos, a gente está no mês das vocações. E no mês das vocações, a cada domingo se celebra uma vocação, né? Dos religiosos, enfim. E neste quarto domingo, domingo que vai ao ar este episódio, é o dia da vocação do leigo. Somos nós. Então, Uhul, vou nem deixar esse, sabia! Pois é, então este domingo Muito bem comemoramos, né, lembrado. a vocação do dia é o dia do leigo, né? Leiga, leiguinhos, colegas, colegas. Um abraço a todos. E é isso. Nosso grande abraço. É nóis, hashtag. Hashtag, tamo junto. Boa. Bom, então, obrigada, Lu, pela sua contextualização, né? É sempre muito importante essa contextualização para a gente não tirar trechos isolados e interpretados de uma maneira errada, né? Então, primeiro, assim, o que eu percebo nessa leitura é o que os discípulos falam da pregação de Jesus, né? Essas palavras são duras. E que palavras são essas, né, nesse evangelho? Esse evangelho faz referência ao versículo 54, né? A gente leu do 60 ao 69, ele faz referência ao versículo 54 que fala, né, que ele fala para esses discípulos: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. O que quer dizer? Não é uma palavra dura, né? Ele quer dizer que, né, para a gente alcançar a vida eterna, depende de nós assumirmos o modo de vida de Jesus, né? O modo de vida dele. Como? Né? Adotando tudo aquilo que ele falou, né? O seu comportamento e todos os seus valores, todas as suas ações. Depois deles falarem que as palavras são duras, eles questionam, né? Eu acho que Jesus, lógico, não
Não fez proposital, porque, como diz ali, ele já sabia tudo que ia acontecer. Mas nessa parte acaba se filtrando as pessoas. Lembra que a gente vinha aquela multidão, né, interessada só a filabóia e tal, só interessada nos milagres. E aí, conforme ele vai falando da maneira como a gente deve viver, essas pessoas vão se desinteressando, né? Então ele vai filtrando os discípulos que realmente querem viver como Jesus viveu. Só que assim, né? Eu refleti de uma maneira assim: eu não faço um julgamento e nem penso mal desses discípulos. Por quê? Porque hoje, se a gente pensar, como você falou, tem até o dia do leigo. A gente vive no século XXI. Nossa igreja está estruturada, tem pessoas capacitadas, pessoas que nos catequizaram, ou seja, a gente teve spoiler de tudo isso que aconteceu. E esses discípulos, não, gente, se a gente for pensar, eles estavam vivendo naquele calor da emoção, né? No calor do momento, das coisas que estavam acontecendo, das coisas sociais, das coisas políticas, das coisas espirituais. E pensa bem, você, se tivesse, né? Eu pergunto, você, nós. Se a gente se colocasse no lugar daqueles discípulos, imaginando que a gente não sabia nada do que estava, né, do que ia acontecer, enfim, você acreditaria que aquele homem, praticamente um andarilho, né, que se dizia ser filho de Deus e ser Deus verdadeiramente, você acreditaria nisso? Se você acreditaria nesse homem, né? Como Pedro falou no final. Ou você seria como Pedro, né? Que confirmou, né? A palavra dele é bem, eu acho bem, tem dois termos aqui bem importantes, né? Quem iremos, né? Tu tens palavras da vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo Deus. Então, acho que fica esse questionamento. Eu, particularmente, a gente não pode, não tem como ter certeza, né? O que a gente faria. A gente não vive né? Se eu estivesse. Mas eu palpitaria aí que eu iria com essa galera dos discípulos. Isso daí já é um spoilerzinho meu do espinho na carne. Então, finalizando com esse questionamento, né, que nós devemos nos fazer, porque a gente precisa trazer o evangelho para os dias de hoje também, né? E eu acho que entender que existe todo um contexto, que houve toda uma história. Eu passo para minha próxima colega, que fez a leitura lindamente, adoro sua voz, Mari. Oh. E eu adoro a sua praticidade, meu Deus do céu. É isso, é exatamente isso. Nem sei se precisa refletir mais, mas vou tentar. Eu vou tentar, porque assim, para mim já se encaixou tão perfeitamente. Eu acho que, né, tá dividido em essa leitura em antes, né, começo, meio e fim. E assim, o que eu fico pensando assim, que aqui nesse evangelho leva a gente àquela curiosidade. Minha nossa, mas será que a gente lembra quais são essas palavras duras mesmo? Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba focando, igual quando a gente está passando um momento de dificuldade, vai lá e abre a Bíblia do nada, né? Abre a palavra de Deus lá, num salmo, ou, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou entra numa palavra, né, alguma palavra assim, tipo, picadas da palavra, né, das citações bíblicas, e que muitas vezes a gente vai acabar focando no quê? No momento glória, né, vamos dizer assim, daquela palavra. A gente acaba esquecendo das palavras duras, né, não é as palavras duras. Quais eram as palavras duras? Eram as palavras o qual a gente tinha, assim como, né, foi o evangelho agora essa semana que passou, vamos dizer assim, né, quando o episódio foi no ar, então vou dizer assim, no evangelho de segunda-feira, né, essa segunda-feira passada, que dizia do jovem, né, precisava largar tudo, ele falou que ele cumpria os mandamentos, né, ali, todos os mandamentos, mas o que eu posso fazer para ganhar, né, a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, você precisa então vende tudo que você tem e vem e segue-me. E aí, né, ficou super triste e foi embora. Nunca mais se falou desse jovem rico novamente. Então, eu acho que essa passagem assim nos recorda a verdade do que é ser discípulo, né? A verdade que muitas vezes você precisa se colocar a serviço, se colocar, além de a serviço, se colocar
há caminho. E esse caminho de Jesus é um caminho que ele já fala ali nas suas palavras. Nesse povo, para esse povo, as palavras foram duras. Mas e para aqueles que continuaram depois de Jesus? Não foram só as palavras, teve as perseguições, teve tudo aquilo que era o que era realmente real, continuar acreditando em Jesus, acreditando em tudo que eles haviam visto e continuar firme nessa palavra que Pedro diz aqui, né? Como a Let afirmou, né? Essas palavras fortes aqui desse evangelho, né? Cremos firmemente, reconhecemos. Então, continuar firme nesse propósito também é algo que custa, que é penoso, vamos dizer assim. Então, eu penso assim que nesse evangelho é como se Jesus já tivesse realmente, né, como a Alex comentou, por isso que eu falo que foi super completo, porque já foi o peneirão, né? É ali que fica o peneirão. Aquele que aguentar, passar por todos os perrengues, comer o mais inusitado, né? Fazendo uma comparação aqui, uma analogia muito, muito simples assim, mas é aquele que vai ganhar o grande prêmio, né? Que realmente, por mais que para este mundo não pareça um prêmio, a gente sabe o que nos reserva, que é o que Pedro diz aqui, né? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Então, a palavra que traz aquele conforto, aquela glória, né? Aquela paz, somente vem de Deus mesmo. Então, temos que aguentar as duras penas, os duros perrengues. E aí, verificar se vamos aguentar passar, né? Por tudo isso, né? Então, mas ele mesmo já tinha dito que no mundo a gente encontraria aflições, né? Mas que era para ter coragem, pois ele havia vencido o mundo, né? Então, passo a palavra aí para minha colega Lu. Obrigada, meninas. Como vocês já falaram, realmente já falaram tudo praticamente. De fato, assim, foi bem completa, né? Gostei muito da partilha de vocês. Eu vou só dar uns pitacos, digamos assim, né, em algumas coisas. Eu acho que a Alex falou da questão do spoiler, para mim também faz todo sentido isso, que, assim, como a gente é privilegiado hoje de saber de tudo isso, né, e mesmo assim a gente tem dificuldade de acreditar. Imagina o povo que estava lá, né, naquela época, não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, apesar de estar vivendo, né, apesar da prova estar viva ali na frente deles, né, mas eu achei curioso também, assim, quais palavras, que palavras duras são essas? Ele tinha acabado de falar que ele era o pão da vida, né, como você falou, comer da carne, beber do meu sangue. Eu fico imaginando que talvez eles até tenham confundido com, assim, muito, sabe? Não entendeu, achou que de repente ele tava falando literalmente, esse cara é doido, ele quer que a gente coma a carne dele, acho que a gente é canibal. Ou assim, mesmo se a pessoa tentasse interpretar espiritualmente, assim, ou de uma outra forma, ela teria essa dificuldade também, a não ser que ela estivesse como os discípulos que continuaram com Jesus, que estavam em comunhão com ele no Espírito e conseguiram entender o que ele estava querendo dizer e por isso permaneceram com ele, né? Então acho que essa leitura tem muito a ver com a comunhão mesmo, porque ele acabou de falar de comer a carne e beber o sangue, que na última ceia ele, digamos assim, demonstrou o que significava isso, né? Ao partilhar o pão e o vinho, instituindo ali naquela última ceia a comunhão material ali, né? Espiritual, mas assim, com alguma coisa tátil, né? Assim, um pão e um vinho, né? E também falando do pão da vida, e o que as meninas já falaram, de também comungar dos ensinamentos dele, do que ele falou que é pra gente viver, né? Pra poder conseguir realmente chegar no céu, realmente conseguir agradar a Deus, sentir, né? Ele vai abrir o caminho. E ele é o caminho, porque o que ele faz, o que ele manda a gente fazer, o que ele nos instrui a fazer, é o que nos leva até o céu. Então, eu acho que essa dupla comunhão. E não é nada fácil, né? Como a Mari já bem falou ali, né? Nem uma comunhão, nem a outra são fáceis, né? É difícil, né? Mas vamos tentando. Então, foi meio breve aqui, mas é porque vocês já falaram muito bonito, né? Não vou estragar o que já foi feito. E agora, então, né? Já estava doído. Vamos ficar um pouquinho mais agora, porque é aquele momento em que a gente fala sobre a parte ou até um todo da leitura, né? Que a gente sentiu que mais doeu, aquilo que mais pegou na gente, que a gente falou, eita, isso aí foi pra mim, né? Que é o momento espinho na carne. Eu chamo a minha colega Léa. Espinho no meu corpo. Finalizei já, né? Falando como que mais ou menos era meu espinho na carne. Eu lembro que em vários evangelhos a gente fala assim, nossa, o evangelho todo é um espinho. E aí eu lembro dos discípulos falando, essa palavra é dura.
Então, Muito bom. essa palavra é o espinho, né? E Isso. eu acho que, como vocês falaram e a Lu falou, né, agora há pouco, pra gente, eu acho que é ainda mais cobrado, a gente ainda tem mais a responsabilidade dessa, né, de crer, de fazer a comunhão, por a gente ter tido todo esse acesso, como a gente falou. Então, a gente tem ali o manual, né, vamos dizer assim, o manual, né, que pra gente é muito mais compreensível do que era para aqueles discípulos, porém a gente continua tomando decisão errada, porque a gente não gosta de ler o manual. Quem gosta de ler manual? Você compra um produto, você só vai ler na hora que dá um Bug. né? Um estrago, bugar o negócio. E é meio que na nossa vida é meio assim também. A gente vai vivendo conforme que a gente acha que tá legal, e na hora que chega uma dificuldade, aí sim a gente recorre, né, à palavra de Deus. Então, é um espinho nesse sentido. Eu acho que a gente vem buscando superar isso, né? Mas é uma realidade que acontece. A gente é humano e infelizmente, a gente às vezes não quer ler o manual. E aí o que eu acho assim que pega mais é porque a gente, para tomar decisão, a gente não olha no manual, a gente olha nos nossos interesses. Eu falo egoísta, porque pessoal, todo mundo tem, né? Todo mundo tem um desejo de ser alguma coisa, de trabalhar em algum lugar. Enfim, isso não acho que é errado. Mas tem coisas que são egoístas, né? Tem coisas que excluem o próximo. Então, nesse sentido, eu vejo essa parte da palavra dura um grande espinho na minha carne. Concordam, Com meninas? Tá tudo certeza, silêncio. Com com certeza. certeza. É um grande espinho e essa é uma grande realidade, né? Porque cada vez mais o individualismo, né, é o eu, né? Eu acredito assim que essa questão do manual é completamente verdade. A gente vai buscar sempre pelo caminho mais fácil e nunca pelo caminho que é o caminho correto, né? Então, é exatamente isso, Lé. Arrasou. É isso aí. Então, como diz a Mari, vamos naquele momento que a gente mais gosta de procurar. Aquele momento que é um quentinho no coração, que é nome de algumas mulheres. Piada. Bom, O nosso chamado momento Glória. E eu chamo a Mari. bora para o nosso momento glória, porque eu penso assim que o grande momento glória é o final, né? Não tem como não ser, né? Isso aqui que diz aqui no final, né? A quem iremos, Senhor? Essa confissão, essa prova de amor, né, de Pedro. Mas eu acredito assim que ele conseguiu dizer isso e se manter firme, porque com certeza ele tinha tido uma relação muito, muito, muito próxima com Jesus, a ponto de entender que o que ele professou, né, que ele tinha palavras de vida eterna, realmente foi algo transformador, né? Ele se sentiu tão envolto por aquelas palavras de Jesus que ele nem pensou na dureza, nem pensou nas consequências, nem pensou no que poderia vir, né? Desse homem, vamos dizer assim, esse homem é 100% homem, 100% Deus, né? Então, assim, às vezes a gente se relaciona com uma pessoa e no começo é tudo maravilhoso, né? E sempre tem a gente chega àquele ponto que muitas vezes nos frustra, né? Porque é a verdade de cada um. E eu penso assim que a Pedro chegar nesse ponto de dizer a quem iremos, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, que ele diz, né? Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Realmente ele teve essa grande prova de que ele realmente era Deus, mas de uma forma muito pessoal, né? Eu gosto sempre de imaginar que quando Jesus encontrou com cada um, né, dos personagens mais, vamos dizer assim, os protagonistas de cada passagem, né, vamos dizer assim, ao se deixar ser olhado por Jesus, eles tiveram a vida deles tocada e nunca mais foram os mesmos. É assim que eu costumo refletir sobre cada passagem. E com certeza, para ele dizer isso, e a gente sabe hoje, né, que ele foi o grande continuador, mesmo tendo negado Jesus, e com certeza isso que ele professou não foi só uma palavra, né, que
é jogada ao vento. Isso foi uma verdade, né? Uma verdade, uma verdadeira profissão de fé, né? Uma prova de amor mesmo. Olha, você veio, mudou a minha vida, transformou, me mostrou aonde preenche todo o vazio, toda a inquietação, onde acabou, né, com todo aquele sentido em que poderia existir de viver né, vazio e uma procura de um sentido para a vida, né? E a ponto de chegar, né, e fazer essa grande profissão de fé. Então é muito glória, porque aqui está o grande sentido que para mim deve ser a nossa profissão de fé, né? Só que para a gente professar isso, né, tem que ser essa também a verdade, assim como Pedro, né? Olha, Jesus, mesmo com tudo isso, eu escolho continuar contigo. Então, isso é um grande glória. É um glória gloríssimo, que fazia tempo que eu não falava essa expressão, usava essa expressão. Muito bom, Mari, é verdade. A meta, ser um aluno como Pedro. Boa, Menos boa. Tomé, mais Pedro. Menos Tomé, mais Pedro. Boa, arrasaram. Apesar que depois ele vai dar uma negadinha ali, mas enfim, vamos É voltar. verdade. Ele dá a volta por cima, ele dá a volta por cima. Ele dá a volta por Isso. cima. Um E dia da agora a festa, gente. Desculpa, oi? um dia da pesca, tem um trocadilho assim, né? Tem um ditado, um dia da pesca, um dia outro do pescador, uma coisa assim, Ah, é não é? Um dia da verdade. caça, outro do A caça e o caçador. caçador. Caça o pescador, meu Deus, corta essa parte, Lu, que ficou vergonhoso, né? Mas pode ser, Vai, você pode acabou de ser. criar um novo E se a gente ditado. não caçasse? Ia só pescar, entendeu? Ai, gente, não, mas olha, eu fui longe agora. Bora. Bora! Então agora nós vamos para aquele momento de dica. E olha, gente, ó, as dicas têm sido, ó, da hora. Da hora é uma palavra cringe, mas enfim. Tá massa, que também é cringe. Mas eu não sei outra porque eu sou cringe. Muito boa nova. E quem vai nos falar hoje é a Lu. Eu quero partilhar a boa nova com você. Gente, ao contrário da Mari, eu adoro dar boa nova, gente. A Mari fala que ela tem dificuldade. Eu adoro quando chega a minha vez de dar boa nova, porque eu adoro dar boa nova. E eu vou dar uma roubadinha hoje, vai ser 2 em 1, tá? Já. Top. A primeira dica, boa nova, é de um filme que, na verdade, outras colegas já nos partilharam, né? A nossa prima, minha da Alex Janaína, ela compartilhou, acho que foi no Instagram, não tenho certeza. E eu vi também a Renata, nossa amiga do discipulado, Uau, que também que postou legal. no Facebook. É Então, verdade. eu falei, a gente olhou e falou, olha, que tal de assistir esse filme? Fomos, eu, Lex e minha mãe assistimos esse filme, que chama Somos Todos Iguais. Está na Uau. Netflix. É um filme de 2017, mas eu acho que deve ter entrado agora no catálogo da Netflix, porque tá nos mais vistos agora recentemente, então vai ver que não tinha antes, né? Eu imagino que não tinha antes no catálogo. É sobre um casal que tá passando uma crise, um momento de crise do casamento, e eles acabam participando ali de algumas atividades de caridade, vamos dizer assim, e conhecendo especificamente um morador de rua que vai mudar um pouco a vida deles ali pra... Não vou falar muito mais, mas é basicamente isso. Somos todos iguais. Eu acho que é bastante bonito mesmo, assim, ele mostra muito sobre essa parte de estar em comunhão com Deus mesmo, sabe? Conseguir entender os recados, conseguir entender o que Deus estava querendo no momento, etc. E é um filme muito bonito, então fica essa dica. Tá? Assistimos recentemente e gostamos muito. E a segunda Baseado em dica... fatos reais. Fala. Bom, bem Que lembrado. tem Baseado em esse- fatos reais. Bem lembrado. Muito bem lembrado. É baseado em fatos reais. Nossa. Então Somos Todos Iguais na Netflix, o nome do filme, tá? Recordando. A segunda boa nova, na verdade, é um pedido, né, gente? Hoje, dia do leigo, né? Lembrando a vocês que nosso podcast chama Leiga Partilha justamente pelo termo leiga, que é não religioso, mas que, né, tenta trabalhar pela evangelização também, e também por leigo, porque a gente não tem conhecimento de tudo, a gente é realmente ignorante em muitos aspectos, e por isso se chama leiga. Lembrando que esse é o nome do nosso podcast. E eu queria aproveitar esse dia do leigo para você, se você acredita que esse projeto Leiga Partilha possa ajudar de alguma forma, faça a proposta aí de uma corrente do bem hoje que é o dia do leigo, apresenta o Leiga Partilha para alguém que você sabe que ainda não conhece. Uma pessoinha só, não precisa apresentar pro meio mundo, não. Só pega um amiguinho seu, você fala, olha, hoje, dia do leigo, tem esse projeto aqui, Leiga Partilha.
Escuta aí, vê o que você acha. Fica aí essa corrente do bem Arrasou. pela vocação leiga. E parabéns a todos os leigos e leigas que ajudam a evangelização também. Palmas, palmas para todos os leigos aí, gente. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Leiga Partilha. Cadê o A, gente? Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado. E se você quiser mandar suas críticas, comentários, sugestão, especialmente sua partilha, como você não falou, tem o Leiga e tem a partilha da palavra, nós temos canais de contato. Mari, você pode falar sobre onde nós estamos nas redes sociais? Claro! Então, nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook e também, né, tem lá um canal de acesso do podcast, mas no Facebook, Instagram, Facebook e no YouTube também. O YouTube também é uma rede, não deixa de ser uma rede social, né? Onde vocês podem colocar os seus comentários, podem colocar também as suas dicas e também as suas partilhas. Então, fique ligado e venha interagir junto conosco, né? Venha partilhar também. Faça a sua partilha, deixa aí o seu recado também para nós. Lu, e onde a gente está disponível para ouvir, além deste que você, ouvinte, está, que não sabemos qual é? Além deste meio que você está ouvindo agora, ouvinte, você pode ouvir a gente através do YouTube, como a Mari já adiantou. Sugiro aí, né? Peço, inscreva-se no canal, ative o sininho. Então, quando você fizer isso, quando a gente lançar o episódio, você vai ter em primeira mão ali a notificação do episódio. Nós estamos também no Spotify, que é gratuito, lembrando, para podcast ele não tem propaganda além disso, né? E um monte de outros agregadores de podcast, mas como o Spotify é o mais famoso, a gente costuma mencionar só o Spotify, mas tem vários outros também, tá? E também no IGTV, estamos subindo o episódio lá no Instagram, no IGTV do Instagram, você pode conferir por lá. É isso aí. E também, gente, nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, se você tiver interesse em receber esse episódio pelo WhatsApp, lembrando que seu número não vai ser compartilhado com outras pessoas, porque é uma lista de transmissão, você pode deixar no nosso direct lá no Instagram. Isso aí. É isso aí. Então, vamos nos despedir, meninas. Em 3, 2, 1. Tchau. Tchau!